Hoje nós estamos tirando do papel um projeto muito especial, pensado com muito carinho, o GV Talks. Vamos compartilhar com vocês histórias reais, direitos, informações. Eu sou Mariana Vilela, CEO do GV, o Goulart Vilela Advogados. Hoje a minha atuação ela é pautada na estrutura estratégica do escritório e também na estrutura dos casos e a forma como o GV se posiciona institucionalmente. Porque eu acredito muito que na advocacia a atuação não pode ser automática, principalmente quando estamos lidando com famílias, patrimônio e relações humanas. Emanuele? Bom, é um prazer estar aqui, né, na realização desse, profissionalmente dizendo, e o GV Talks para a gente foi um projeto que nos faz muito feliz em sair do papel. Eu sou Emanuele Oliveira, advogada e estrategista patrimonial do GV, e eu atuo justamente pensando que a gente fala hoje em dia patrimônio é algo para muitos muito simples, mas não é. Então, na sucessão patrimonial, inventários, tudo pensado nos mínimos detalhes e para que não haja nunca prejuízos. Hoje em dia, muito simplesmente falando, as pessoas não têm noção de quanto é importante se precaver e fazer tudo conforme as entrelinhas, né? Nós lemos as entrelinhas. Né, João? Sim. Eu sou o João Santiago, gestor jurídico e advogado familiarista do GV. Eu atuo nas relações familiares que chegam aqui para a gente, em processos que envolvem mais essas relações, divórcios, principalmente pensão, identificando ali relações que podem ser de violência. Então, o meu trabalho aqui no GV, além de trazer essa gestão dos processos do escritório, é trazer essa parte mais familiar, inclusive em processos mais complexos, em processos que precisa, né, ter um olhar mais humano para aquela família, para aquela pessoa que está passando por alguma situação de violência, ou até mesmo para a situação familiar que precisa ser resolvida da melhor forma possível, como a Mariana falou, sem ser automático, e sim olhando para a realidade daquela família. Então, a minha atuação no GV também parte do direito, mas muito mais humana, de olhar para aquele cliente e enxergar a solução daquele conflito e não apenas a parte processual do problema. E antes da gente prosseguir, né, com a história do GV e com, né, o que a gente faz, a forma como a gente conduz, eu quero falar sobre os nossos looks, né? Nós hoje fomos vestidos pela nossa parceira, né? A parceira do GV Talks, a Anastácia Boutique. Então eu quero muito agradecer a Anastácia Boutique pelo carinho, pela parceria nesse momento tão especial da nossa vida profissional. A loja, gente, tem uma curadoria incrível de marcas, trazendo uma moda sofisticada, minimalista e extremamente elegante. O que mais eu admiro é a proposta que ela tem de vestir homens e mulheres com refinamento. Vocês podem perceber, estamos todos, né? Eu, Manu, João, todos de Anastácia Boutique. Então, agradeço muito. E para quem ainda não conhece, sigam a Anastácia no Instagram, @AnastáciaBoutique. Bom, continuando a nossa história, o GV ele nasceu de uma inquietação muito clara. Para nós, os conflitos eles não podem ser tratados de forma genérica. E o que a gente tem observado ao longo dos anos, né? Eu já atuo, já estou aí há 20 anos advogando, né, na advocacia familiarista e patrimonial, que as pessoas, elas ainda têm uma crença de chegar ao advogado com o problema. E o que a gente quer é mudar essa cultura, das pessoas procurarem
né, os advogados para que já formulem tudo, façam a estratégia de tudo, né? Da vida delas, da empresa, de tudo como ela pode conduzir as coisas para que ela não tenha um problema, para que não surja o problema. E que se eventualmente surgir, ela já vai ter ali todo um respaldo e como solucionar esse problema. Então, o GV nasceu disso, desse observar, desse enxergar esses conflitos que hoje, né, infelizmente, são tratados de forma genérica. Emanuele, por exemplo, no seu caso, a parte patrimonial. Quando vem a demanda patrimonial para você, hoje a gente já tem, né, os clientes que fazem uma estratégia e vêm para o preventivo. Mas a maioria das demandas que chegam já é para resolver um conflito. Exatamente. Né? A gente até costuma dizer que é exatamente o que a Mariana acabou de falar, sobre a crença, né? Que muitos ainda têm de só ir até o advogado quando o problema já existe. Sim. E, na verdade, não precisa ser assim, e a gente quer mais é que todos entendam que seria até melhor se viessem antes, né, vamos dizer, o consultivo. Principalmente em questão patrimonial. Eu vejo muito ainda, quando a gente diz de planejamento sucessório, de pensar, né, num planejamento, vamos pôr um exemplo, empresas familiares que existem, né, já há tantos anos, já têm uma tradição, e as pessoas não têm a preocupação, a precaução de deixar aquilo ali tudo planejado, nos mínimos detalhes. É até engraçado quando a gente fala de planejamento sucessório, a pessoa já fala, nossa, mas eu já vou pensar nisso. Pensando na morte, eu tô né? pensando na morte, eu tô antecipando. E não é exatamente isso, você está se precavendo nos mínimos detalhes. Está preservando a continuidade daquele patrimônio, daquele legado. E hoje também a gente já fala, né, em planejamento patrimonial, que é o que vem até antes do planejamento sucessório, mas que ele serve para estruturar todo o patrimônio para quando for se fazer um planejamento sucessório, já esteja tudo adequado. Sim. E num planejamento patrimonial, envolve até questões de casamento, sim, né? Tudo. Já vou ver em que regime eu vou casar, qual eu posso me casar, exatamente. O que tem ali que pode abalar uma estrutura empresarial, societária, e pensar mesmo que a gente acha que as coisas podem não interferir ou que vão acontecer do jeito que a gente planeja, exatamente. Né? Do jeito que a gente quer. E na maioria das vezes não acontece. E não é, né? E tem a questão do calor da emoção também, né? Porque a gente fala que quando a gente tá ali, por exemplo, a gente vai casar, tá todo mundo muito bem, todo mundo muito feliz. Então, não é o melhor momento de tomada de decisões. Porque naquele momento, tudo aparenta ser perfeito. Não existe problema, não existe nada. Só que a gente precisa justamente ter o planejamento patrimonial, futuramente um planejamento sucessório, para lá no futuro ter tudo certo, exatamente não existir o problema, né? Sim. Para que a sua vontade realmente prevaleça. Exatamente. E aí, entrando também nesse assunto, João, do planejamento patrimonial, hoje nós temos aí, não é um planejamento patrimonial, mas que visa a conduzir um planejamento patrimonial futuro ou conflitos futuros. Hoje nós temos os pactos, né? Sim. Os pactos antinupciais e pós-nupciais. Sim. Né? Então, você fala um pouquinho do que o GV faz? Então, no GV, nós costumamos pensar no problema antes mesmo dele existir. Então, esse problema ele pode não existir por conta dos pactos antinupciais. Porque no pacto, o casal ele pode colocar tudo que pode ser eventual motivo de conflito. Então, de coisas mais inusitadas até as coisas mais comuns em um relacionamento, naquele pacto ele pode constar. E muitas pessoas pensam que só porque não fez um pacto antinupcial, não tem como mais. E aí a gente vem com o pacto pós-nupcial, que a qualquer momento durante essa relação, a gente pode rever, a gente pode incluir mais condições, mais requisitos. A gente pode incluir mais coisas nesse pacto para que essa relação ela seja mais duradoura, ela seja mais saudável. E é muito importante a gente pensar que, às vezes, as pessoas pensam, nossa, eu vou fazer pacto, eu vou trazer um juridiquês para uma coisa que não tem necessidade, né? Só que, na verdade, a gente está protegendo essa relação
para essa relação continuar a ser saudável. Provavelmente esses problemas nunca vão acontecer. Então, a gente precisa colocar essas coisas no pacto justamente para que as pessoas se sintam seguras de continuar esse relacionamento e viver o amor delas, né? E isso que a sua fala me trouxe aqui, uma das diretrizes mais fortes do GV é entender que o processo, ele não é o centro ali, né? Sim. Ele não é a questão central por si só, ele é instrumento, né? E que a gente aqui no GV, a gente não entra num litígio automaticamente, não é isso? Só porque tem um problema vai entrar com um processo, né? Exatamente. Nem tudo se justifica, né? Porque a gente pode tentar enxergar primeiro o que veio antes desse problema para acharmos soluções que até mesmo às vezes numa mediação, numa conversa, dá para estruturar. Sim. O que a gente faz, inclusive, muitas vezes com os pactos pós-nupciais. Muitos casais nos procuram para o divórcio e numa conversa, numa mediação, que a gente tem também a mediação jurídico-terapêutica, que ela é feita ali, uma conversa mesmo entre nós advogados, o casal e uma psicóloga, né? E então, nessa conversa, muitas vezes a gente descobre que é uma questão que se tornou ali disfuncional para o casal e que muitas vezes a gente consegue resolver num pacto pós-nupcial. E aí esse casal não se separa, porque no pacto pós-nupcial a gente consegue colocar as regras daquela relação, o que um pode esperar do outro, né? Sim. E isso faz o casamento ficar mais leve. Sim. E até identificar situações de violência, né? É muito importante a gente pensar nessa interdisciplinariedade entre o advogado e o psicólogo, para a gente entender até quando essa relação ela é saudável. E a gente pode dizer que é uma seara assim, muito mais profunda. Nós que atuamos com direito de família, vai muito além do juridiquês, né? Como o pessoal costuma dizer. A gente precisa realmente olhar, como a Mariana acabou de falar, né? A conversa com os advogados, com o terapeuta, vai muito além do problema. E você realmente olhar o que está se passando com a pessoa que está ali, né? Que nem no nosso caso, nós atendemos muitas mulheres, vai muito mais além do que ali, é só o divórcio, né? É toda uma história, toda uma vida, é uma construção. É todo um acolhimento, né? O nosso olhar é amplo. Sim, né? A gente não entende aquilo como mais um processo, mas sim como uma situação de conflito. E a gente precisa entender, primeiro, o que está acontecendo com essa pessoa, da onde vem esse conflito, para entender qual instrumento a gente vai utilizar para tentar resolver. Se é o processo, se é uma mediação, se é uma conciliação, se é uma organização, um planejamento. Então, a gente enxerga aqui no GV o processo como um dos instrumentos para resolver o problema, né? Exatamente. E, assim, também um dos princípios que nós temos aqui no GV é que a legalidade, ela não basta, né? Que é preciso a gente ler nas entrelinhas. E é tudo isso que a gente faz aqui. Nós temos os nossos estudos de caso, que a gente senta, a gente analisa, a gente pede e busca toda a documentação daquele cliente, daquela cliente, para entender mesmo o caso, né? Lá na raiz do problema. E hoje já tem, né, apesar de ainda ser muito pouco, ainda já tem pessoas que chegam até nós justamente antes do problema surgir. E é isso que a gente quer levar, né, para a sociedade, de que é possível, né, numa consulta, que a gente tem aqui as consultas estratégicas, consultas de direcionamento, que você consegue entender melhor os seus direitos e deveres e às vezes não precisa ir para um lado litigioso. E também não é porque você está querendo trazer um problema, mas sim evitar o problema. E nos casos que a gente tem, né, de família, a nossa atuação, ela vai além do divórcio, né? Então, nós tratamos também da guarda de crianças e adolescentes, adoções, perda de poder familiar, alimentos, curatela, que hoje tem, né, além da curatela, a autocuratela,
nós trabalhamos com tudo que afete a família, a pessoa. E o patrimônio também. Então, tudo que tudo que envolve o patrimônio, nós trabalhamos, seja o patrimônio familiar, seja o patrimônio empresarial. E, inclusive, como a gente sempre fala aqui, que a gente precisa ter estratégia nas nossas decisões, que as decisões que as famílias tomam, inclusive dentro de sociedades, de empresas, elas devem ser muito bem pensadas, inclusive enxergar lá na frente, no futuro, o que essa decisão pode trazer. Tentar antecipar os próximos acontecimentos, né? Isso, e aí, com essa decisão bem estruturada, acaba que evita muitos problemas. Sim. E, inclusive, o que a gente preza muito é não tomar decisões que possam impactar de forma negativa entre a família e a sociedade, a empresa que essa família tem, né? Como a Emanuele disse, existem aí muitas empresas familiares, né? Sociedades familiares. Então, pode ser que às vezes uma decisão boba, que você acha simples, ela pode afetar todo o patrimônio familiar daquele sócio. E é importante a gente pensar isso, é muito importante a gente pensar nisso, nessa relação família e empresa, porque as pessoas acham que são questões distintas e não são. E às vezes a confusão patrimonial que acontece em muitos casos e é muito comum. Muitos divórcios a Sim. gente, né, tem essa confusão patrimonial. Sim. Então, pegar a orientação, tomar as decisões de forma adequada. E então, a gente tem também o GV Private Counsel. Eu sempre misturo. GV Private Counsel, que é essa estrutura para as famílias, né? Que tem aí empresas, que são sócios em empresas, para tomarem essas decisões, tanto na empresa, na sociedade, quanto dentro da família. Porque, por exemplo, uma decisão aqui de um pacto antinupcial pode interferir diretamente na sociedade. E também um contrato social pode interferir aqui na família, também num casamento, num divórcio. Então, tudo tem que ser muito alinhado. Muito alinhado. E por isso a gente tem esse serviço, né? Que, na verdade, ele é contínuo de tomada de decisões, né? GV Private Counsel. E é muito importante, né? A gente colocar, né? Trazer essa prestação de serviço do escritório para a sociedade, justamente por isso que a Mariana acabou de falar. Muitas vezes a gente acha que uma coisa nunca vai interferir na outra. Mas às vezes está tudo bem, está tudo muito tranquilo. E uma decisão lá na questão patrimonial, lá no começo, vai interferir talvez num casamento e vice-versa. Às vezes uma empresa, né, de tantos anos, uma tradição familiar de tantos anos, acaba se perdendo, às vezes por erros minúsculos, mas que ninguém nunca percebeu e nunca buscou ajuda, né, acompanhamento, orientação. Sim. E é tão importante a gente realmente mostrar, né? E existe uma tendência agora que a gente vem percebendo aqui no GV, são das pessoas tentarem antecipar os inventários. Sim. Através de testamento, através do planejamento sucessório, para que não se chegue no inventário após a falta dessa pessoa e às vezes toda essa papelada, essa documentação, toda essa burocracia do inventário, que a gente sabe que demora. O inventário ele demora, ele é burocrático. Tem custos, né? E tem muitos custos. E acaba que a continuidade desse patrimônio, o legado dessa família, ela acaba que é diminuída. Então, a tendência das pessoas que nós temos visto no GV é justamente antecipar esse inventário por meio do planejamento sucessório, por meio do testamento, por exemplo, para que esse inventário ele não gere o desgaste que causa nas famílias hoje. Principalmente também porque a gente, aqui no GV, a gente acompanha, né, toda a interdisciplinariedade, né, e o que a gente tem orientado, inclusive, os nossos clientes, principalmente os clientes do GV Private Counsel, toda a estrutura, a nova estrutura, né, da reforma tributária. Sim. Que esse ano de 2026, inclusive, é o ano dos planejamentos. Exatamente. Porque em 2027 já vamos ter aí a virada, né, mesmo da reforma tributária. Sim. E que também 2026 é o último ano para funcionar como está e com opções, né? Sim. Desse planejamento de sobre que valor eu vou pagar, né? O valor que está na escritura, corrigido, o
valor de mercado, então ainda tenho essa opção que o ano que vem não tenho mais. E o ano de tomada de decisões também, né? Esse ano de 2026, né? Bem Então, dizer, foi uma virada de chave, né? Querendo ou não, né? A gente ter esse ano aí de tomada de decisões, porque acaba que as Uma pessoas estão oportunidade. se conscientizando. Justamente as pessoas que nem pensavam, né? Em, já vou me precaver, já vou antecipar, já vou fazer ali o inventário, já vou deixar tudo certinho pro inventário quando ele for acontecer. Às vezes as pessoas nem pensavam nisso, e com a reforma, com esse último ano, né? Que elas têm opções ainda, que nem a Mariana acabou de falar, em questão de valores. Será que eu vou pagar o valor da escritura, do valor de mercado? Acaba sendo uma virada de chave para que todo mundo comece a falar, olha, acho que agora é a hora da gente De me organizar, né, de se né? organizar, Até a exatamente. própria tributação de aluguéis, né? Que vai ser uma mudança significativa e que as pessoas Exatamente. precisam se organizar nesse ano, né? E também aproveitar que ainda não começou, já está próximo, na verdade, o ITCMD, que é o imposto que a gente paga no inventário, o imposto causa-mortes, e que é imposto também na doação, que a doação também é uma forma de planejamento sucessório, que vai ser de 4% a 8%. Então, quanto maior o patrimônio, maior a porcentagem desse tributo, né? Mas, por enquanto, ainda estamos nos tributos normais, né? Que já eram de cada estado. Esse tributo, ele é de cada estado, ele muda, Varia, né? Então, aqui em Minas, ele é de 5% até hoje, né? Em São Paulo, ele é de 4%. Então, assim, enfim, a gente tem que... Esse ano é um ano de preparação, de organização para se estruturar mesmo. Estruturar a família, estruturar a empresa. É o ano de perceber, assim, preciso de uma holding familiar, não preciso de uma holding, ou eu tenho uma holding, mas agora com a reforma tributária, ela vai ter que ser revista, e isso vai mesmo. Então, é um ano, assim, de muito entendimento, muita reflexão e de pensar em reorganização. Até essa questão de holding causa uma confusão nas pessoas, porque algumas pessoas acreditam que a holding ela não compensa mais para nenhum tipo de planejamento, e outras acham que a holding é a solução, e na verdade a solução está na análise do caso concreto. Exatamente. Porque se serve para um, pode ser que não sirva para outro. Então, a análise patrimonial e tributária, nesse caso, ela é essencial. E aí que a gente pode entrar com um grande diferencial do GV. Aqui nós estudamos cada caso como o seu caso. Que nem o João acabou de dizer. Não é porque serve para ele que vai servir para mim, assim como para Mariana. Cada caso precisa ser analisado nas suas entrelinhas. Sim. E cada pessoa tem um diferencial. Eu me adequo nesse regime ou nesse não. A holding para mim é essencial ou para mim não é. Então, assim, toda essa questão agora no ano de 2026, ela precisa ser revista. Como o João disse, até a questão de aluguéis. Você tem Airbnb para alugar. As pessoas não imaginam e elas vão ser afetadas. Elas vão ser impactadas, né, pela reforma tributária. Às vezes acho que tem alguns imóveis ali, alguns chalés, e não estão pensando nessa possibilidade de que, inclusive, o impacto final ali, que é o financeiro, que é onde dói no bolso, elas não estão pensando que isso vai afetá-las, né? Exatamente. É isso mesmo. E assim também, o que a gente tenta mostrar também, que quando a pessoa nos procura para um planejamento, a gente faz todo um estudo. Inclusive, nessa questão de tributos, na questão tributária, nós temos o nosso parceiro, né, o Sebastião, contador, que ele também entrega esta parte também para o nosso estudo, compõe os nossos estudos. Então, a gente entrega para o cliente todo um estudo do que existe hoje ali para ele e a estratégia do que nós alinhamos e que podemos fazer por ele. Então, é muito legal começar a pensar nisso, se estruturar, se reorganizar, né? Isso a gente falando aí de patrimônio, né? Das questões que envolvem patrimônio, que envolvem tributos, que envolvem empresas. Então, sim, uma dica muito importante até o final de 2026. Exatamente. Não é? E aí, o GV, como o nome dele já diz, né? Goulart Vilela Advogados, Família e Patrimônio. Então, nosso alcance ali, né, o nosso nicho, ele é tudo de família e de patrimônio. Nós estamos nessa área, né? Eu já estou há 20 anos e trabalhando somente com essas questões. E eu digo que
tem muita coisa que as pessoas desconhecem, né, que fazem parte desse direito de família e patrimônio. Às vezes, uma regularização de um imóvel. Esses dias a gente teve uma sentença, né, Emanuele? Nós criamos toda uma estratégia para transferir um imóvel para o nosso cliente. E nós fizemos a estratégia e entramos com uma adjudicação compulsória, porque ele tinha um contrato de compra e venda, mas nunca aquilo foi transmitido a ele. Então, fizemos a ação de adjudicação compulsória, que neste caso tivemos que entrar judicialmente por conta de que não havia acordo entre os vendedores, né, e ele, que era inclusive um herdeiro do comprador, o comprador, né, já havia falecido, e nós tivemos aí uma sentença favorável que transmitiu esse imóvel diretamente para o nosso cliente, que era herdeiro. Então, já pulamos aí uma etapa, né? Então, assim, tudo tem estratégia. Tudo é estrategicamente pensado, E nesse caso do nosso processo, né, de adjudicação compulsória, ele inicialmente não era nem o processo da adjudicação. Tudo começou com o inventário, né? Então, pelo inventário, a gente conseguiu, foi apropriando bem aprofundadamente, né? Se aprofundando. E aí, olha pra você ver como é que vai se desentrelaçando, né? Sim. Uma coisa acaba ligando a outra. E a gente obteve êxito nesse processo. Foi até que muito, muito bom o feito, né? Que aí agora a gente já vai conseguir transferir, né? De fato, pro dono. E até já aproveitando que esse vai ter um próximo episódio muito legal, né, Mari? Sobre exatamente esses assuntos cartorários. Então, acho que vale a pena vocês assistirem. E vai ser mais aí pra gente aprofundar nesse tema mesmo, da adjudicação e de tudo que envolve o cartório também. Exatamente. E essa própria relação do advogado com o cartório, ela se torna mais um instrumento. Sim. Porque às vezes o processo, ele não se mostra uma solução efetiva e essa relação com o cartório, ela se mostra, inclusive, mais rápida. Exatamente. O João, ele é especialista, né, em família. E agora ele tem estudado muito um tema super novo, que também é tema de um outro episódio, que é sobre a violência vicária. Então, assim, aqui no GV, a gente está super antenado, a gente sempre busca mesmo as novidades, as novas jurisprudências, alterações na lei, tudo para atender, né, de forma ampla todo tipo de família. E, João, você conta um pouquinho para nós do que você tem estudado, o que você está trazendo de novidade para o GV? Sim. As pessoas, elas pensam no direito de família como somente divórcio e pensão. E quando a gente aprofunda no direito de família, nas relações práticas, a gente percebe que o direito de família ele é muito mais do que isso. Quando a gente pensa, por exemplo, numa família diversa, numa família que vem de adoção, por exemplo, numa família que precisa de um reconhecimento desse vínculo para se ter, né, direitos básicos. Então, a gente pensa no direito de família como um aprofundamento das relações da sociedade. Então, no GV nós temos casos emblemáticos, como, por exemplo, a Guarda Internacional. Como que a gente vai discutir em qual país que vai ser aplicado essa legislação, qual legislação que é melhor para a criança, e sempre pensando no melhor interesse da criança, né? Nós pensamos, por exemplo, em situações em que a pessoa ela acredita que o processo está perdido, e quando a gente analisa, a gente fala, não, tem um detalhe que a gente pode salvar esse processo, né? Quando às vezes chega o processo para a gente nesse ponto, né? Às vezes é uma execução de pensão que estava travada há muito tempo, né? Então a gente pensa no direito de família como esse aprofundamento das relações e uma forma de enxergar a humanidade dessas relações longe do processual, né? Longe da legislação. Então, a gente pensa também como salvar a mulher da vítima de violência, como a gente tirar ela dessa situação. A gente tem a violência vicária, como a Mariana mencionou, como uma nova forma de violência contra a mulher. O direito, a gente costuma dizer que o direito ele está um pouco atrasado em relação à sociedade, né? A sociedade ela evolui muito rápido. Acompanhar, né? Isso, e o direito não consegue acompanhar. Então, hoje, o que o direito reconhece? Que existe uma nova forma de violência, que é quando o agressor ele utiliza dos filhos ou de pessoas ali que são importantes para a mulher
como uma forma de atingir ela. Então, no GV, a gente está antenado em relação a essas mudanças, embora um pouco mais lentas do que o avanço da sociedade, e a gente também tenta inovar, trazendo para os tribunais a realidade. A gente fala, olha, a legislação ela ainda não acompanhou essa mudança, mas é uma realidade, está acontecendo, e o direito precisa, né, acompanhar isso e trazer essas soluções que muitas vezes não são reconhecidas formalmente. Ainda. Ainda. Aproveitando, então, antes da gente entrar agora num novo assunto, vamos para um momento muito especial e delicioso. Manu, você aceita um café? Com certeza. João? Que delícia, eu quero. Sempre bem-vindo. Igor, você traz um café para nós, por favor? Eu queria um cafezinho agora. Ai, que delícia. Até perfumou o ambiente já. Maravilhoso. Um café super cheiroso, muito gostoso. Vou pegar aqui para você. Então, para mim, que momento. Sim. Nossa, cheiroso. Graças ao nosso parceiro do podcast. Isso. Aproveito para falar para vocês, mas antes eu vou tomar um pouquinho. Gente, que delícia! E quero aproveitar o momento do café para falar de um super parceiro do GV Talks, o Bela Vista Premium Coffee. Gente, tudo na vida pode melhorar, né? Mas a gente sempre começa pelo café. No Café Bela Vista, eles selecionam microlotes de cafés especiais. Eles são puros, aromáticos e cheios de sabor, que transformam o nosso momento, o seu momento do café, em uma experiência. Sigam o Instagram deles no @BelaVistaPremiumCoffee. Nossa, eu tô encantada, gente. Muito bom, né? Maravilhoso o café. Obrigada, Igor. Bom, gente, a gente sempre tem esse momento também no GV, o momento do nosso café, sempre muito cheiroso. As pessoas chegam e falam, nossa, que cheiro maravilhoso. É o nosso café. Então, continuando aqui, né, sobre o GV, nós temos alguns olhares diferenciados, né, para os nossos clientes. E a gente tenta também, numa consulta estratégica, olhar também, ter esse olhar ampliado, já enxergar lá na frente, como eu sempre digo, decisões que foram tomadas lá atrás e que ainda podem impactar, né, no momento presente ou no futuro. Então, numa consulta estratégica, a gente consegue analisar de forma ampla, mesmo que o cliente tenha vindo por um problema, mas que daquele problema a gente já consegue enxergar que ele não é só um problema, mas às vezes o cliente sai daqui com 3 questões para serem resolvidas. Então, assim, todo o nosso olhar é muito cuidadoso, muito criterioso, para que o cliente saia daqui com tudo da melhor forma possível, que ele possa resolver mesmo, que às vezes a gente está resolvendo só o que ele trouxe, mas está deixando os outros 2 para trás, que aquilo a gente vai resolver, não vai adiantar, porque eu ainda tenho outras coisas que eu já devia ter resolvido, né? Então, assim, às vezes a pessoa vem para fazer um inventário. Sim. Só que aí a gente já enxerga que daquilo que ela trouxe, né, daquela relação dela, não é só um inventário, né? Ela ainda tem que pensar numa possível extinção de condomínio, numa possibilidade de pedido de uma pensão para o espólio. Então, tudo é analisado de acordo com o que o cliente nos traz e de forma ampla. E tem casos que precisam de uma reestruturação familiar e patrimonial, né? Às vezes, aquele problema a gente consegue enxergar que toda a estrutura da família e toda a estrutura de bens da pessoa vai ser comprometida. Sim. Exatamente. E o que mais a gente percebe é que uma coisa acaba desencadeando a outra. Sim. E muitas vezes a pessoa vem, ela chega aqui e ela não tem nem noção do que vai acontecer, do que vem pela frente. E às vezes ela senta, ela fala, olha, que nem a Mariana usou de exemplo o inventário. Eu preciso fazer um inventário. E quando a gente começa a falar, ela mesma já fica, nossa, realmente, ela
nem sequer imaginava que poderiam, daquele inventário, ter tantos desdobramentos. Sim. Então, assim, o GV é realmente trabalhado e fundado nisso. Conseguir observar lá na frente para garantir que até aquele nosso cliente não tenha mais problemas, né, futuros. Sim. Inclusive nos nossos processos, né, João, de divórcio mesmo, compartilha de bens, o João, ele tem também um foco nessa área, que é o foco todo de possíveis fraudes, né, porque acontece muito de num casamento, né, dos parceiros tentarem ocultar bens, tentarem esconder bens, tentarem transferir bens para uma sociedade. Então, assim, tem inúmeros tipos de fraudes e que, infelizmente, hoje ainda é muito difícil de se provar. Tanto que na lei, a lei até fala que nós temos apenas que demonstrar indícios de fraude. Para vocês terem noção de que como é difícil se provar mesmo uma fraude. Só que até esses indícios devem ser muito bem provados, os indícios, né? Sim, sim. Até redundante, mas a gente tem que mostrar, deixar claro que esses indícios existem. São concretos, né? Isso. E quando o magistrado aceita, né, esses indícios, vem todo o trabalho depois muito complexo de descobrir esse dinheiro, né? Onde estão esses valores? E então o João tem todas a estrutura, né? Desta forma de se localizar bens, localizar valores, não é, João? Conta um pouquinho. Ainda mais hoje que o sistema bancário tradicional ele não consegue abarcar todas as formas, né? De você alocar os seus bens, os seus rendimentos. Hoje nós temos carteiras digitais internacionais, nós temos aplicações, investimentos. Hoje nós temos bens digitais, que se você pensar que um jogo, por exemplo, ele pode ser um bem milionário. Então, o seu patrimônio naquele jogo, ele precisa entrar no inventário, ele precisa entrar na partilha de bens, por exemplo. Então, hoje, o sistema bancário tradicional, ele não comporta mais o que antes comportava. Inclusive, a questão das criptomoedas, né? Exatamente. Sim. Inclusive, as criptomoedas têm maneiras de você não colocar elas no sistema tradicional de corretagem de criptomoedas. Então, a gente volta no que a gente falou. O direito ele não consegue acompanhar na mesma velocidade que a sociedade evolui. Então, uma dificuldade hoje é conseguir encontrar esse equilíbrio entre o que é formalmente declarado, o que aparece no processo e o que está escondido. Então, às vezes, os sistemas tradicionais que a gente fala, Sisbajude, Renajude, Infojude e Deus me ajude, eles não são suficientes. A gente precisa ter esse olhar. Mas para onde que esse cara, essa pessoa está elevando os rendimentos dele? Existe um sócio oculto? Existe uma pessoa que está por trás dessa empresa? Essa pessoa que está na gestão do patrimônio, ela realmente é o destinatário final desses rendimentos, ou esses rendimentos eles são divididos em várias empresas. Então, esse olhar ele é um olhar muito complexo e demanda muita instrução em relação a isso no processo, porque infelizmente o processo hoje ele é muito travado em relação a isso. O que acontece muito nas questões de divórcio é que a partir daquele momento da separação de fato até uma decisão, por exemplo, que deixa claro ali os bens, os rendimentos, a pessoa que fica na gestão, por exemplo, da empresa familiar, ele tem um controle. Ele tem um controle daquela empresa, das decisões, ele consegue manejar tudo aquilo. E a pessoa que não tem um controle, que muitas vezes é a mulher que ficou com a gente chama de economia do cuidado, né? A mulher que ficou ali cuidando da rotina da casa, ela não tem controle dessa empresa. E então essa lacuna temporária entre a separação de fato e o reconhecimento de todas essas questões, ela traz pra gente uma dificuldade muito grande de realocar essa narrativa dentro do processo. E que hoje, né, em alguns processos, né, a gente já consegue tentar amenizar, né, esse controle. Sim. Por meio dos alimentos compensatórios, né, e por meio da divisão de lucros,
dessa empresa. Sim. Né? Então, assim, a gente vai encontrando soluções, a gente também tenta inovar, né, nos pedidos, a gente acaba até criando teses novas, né, porque a gente tem que, os advogados têm sim que fazer pedidos mesmo que eles ainda não tenham sido feitos, né? Inclusive, hoje a gente vê muito aí nos perfis jurídicos mesmo, né, de jornal jurídico, falando agora muito assim, no Paraná, no Santa Catarina, foi reconhecido a paternidade socioafetiva e aberto aí a multiparentalidade. Sim. Mas nós, no GV, nós somos pioneiros nesse reconhecimento de paternidade socioafetiva, né? Então, assim, a gente teve, né, há 2-3 anos atrás, o reconhecimento de uma paternidade socioafetiva e com o registro dela em multiparentalidade. Então, tudo isso vem dos estudos, vem dos nossos estudos, estudos em conjunto, sempre inovando para buscar sempre soluções viáveis, né? Que possa aquele problema ser solucionado mesmo. Tem mais uma coisa, por falar em inovação, até nós estávamos conversando, que eu achei super, né, literalmente inovador, é a questão da guarda digital. Que até a Mari compartilhou com a gente. É algo tão novo, né? Conta pra gente um pouquinho mais, Mari. Nós tivemos aí, né, em 2025, a lei, né, FELCA, que foi conhecida, que é o ECA Digital, o Estatuto da Criança e Adolescente Digital. O que é isso? É a parte do ECA que trata de questões digitais, sabe? Da internet, das plataformas, das redes sociais, dos sites. E então agora, o que é o nosso estudo e o que a gente está praticando agora é que além das guardas, da guarda, né, normal, que a guarda ou é a unilateral ou é a guarda compartilhada, além dessas, tá, gente? Não é para ser junto, pode ser separado. Então, eu posso determinar ali uma guarda compartilhada da criança e uma guarda digital. O que é isso? É quem vai ser o guardião digital dessa criança. E que isso fique bem delimitado entre os pais. Mas lembrando que, apesar disso, a responsabilidade pela lei é parental. Então, é do casal, né? São dos pais. Sim. Então, se essa criança, esse adolescente, ele fez algo virtualmente contra um terceiro, contra este terceiro, ambos os pais vão responder. Sim. Mas entre os pais, a gente pode sim delimitar uma guarda digital. Porque o que acontece muito é que durante a semana a criança está na casa do guardião, né? Pode ser da mãe, do pai, enfim, daquele que tem a guarda. E aí lá nesse lar, a criança tem lá sim a limitação de internet, de uso de redes sociais ou não uso de redes sociais. Enfim, ela tem toda uma estrutura neste lar. Quando ela vai no final de semana para aquele que não tem a guarda, o que acontece? Lá pode ser liberado. E então, ele pode fazer o que ele quer ou ele tem que fazer o que acontece na rotina já da criança? Então, isso fica já delimitado na guarda digital. E a guarda digital é muito importante quando a gente pensa em contextos em que a criança está livre na internet para acessar e fazer o que ela quiser. Então, em contextos de violência, em contextos de abuso, é muito importante que a responsabilidade ela seja compartilhada, independente se a guarda é unilateral. Inclusive, agora, essa responsabilidade desses casos que você está falando, João, ela é até compartilhada com a própria plataforma, com o próprio site, com o próprio, vamos supor, WhatsApp. Então, hoje, esse ECA digital, ele inclusive deu uma até amenizada na responsabilidade que antes era só dos pais e incluiu essas pessoas, né, essas empresas. Então, hoje tem essa responsabilidade tanto dos pais, mas uma responsabilidade maior para as plataformas, né? Que, inclusive, nós temos no GV a consultoria para as plataformas, para as empresas que têm site, porque hoje é presumido,
né, a violência e qualquer tipo de transtorno que possa causar a uma criança. Então, um site, ele é colorido, ele já se presume Que uma criança pode acessar. criança pode acessar, exatamente. Então, tem toda essa consultoria que vai desde a concepção daquele site, daquele aplicativo. Das camadas de Toda a acesso, né? formação, né? E da criação de camadas de segurança para que não tenha acesso de crianças e adolescentes, Nós né? até vemos em algumas plataformas já que existem perfis, né? Você consegue criar um perfil infantil, criar um perfil adulto. Netflix mesmo, por exemplo, usando como exemplo, tem perfil que é só infantil, a criança só tem YouTube. acesso. YouTube, a criança só tem acesso àquele perfil infantil. Então, assim, é realmente importante, como a Mariana falou. Inclusive, já no WhatsApp, que eu me lembro, no TikTok, já tem também o controle parental. Então, os pais, e no caso eu sempre indico que sejam ambos os pais, para não sobrecarregar só um, mesmo que um só tenha guarda digital, o outro também tem que fiscalizar, não é? E ajudar na criação desse filho. Então, esse controle parental, ele permite que os pais tenham acesso a tudo que a criança e o adolescente faz, no caso que eu citei, no TikTok e no WhatsApp. Inclusive, acesso a todas as conversas de WhatsApp dessa criança e desse adolescente. Então, isso já são estruturas que estão sendo disponibilizadas pelas plataformas para que tenha esse controle, justamente por conta do ECA digital, porque hoje a responsabilidade maior dessas empresas. Então, tudo isso só para contextualizar, para mostrar que o GV ele vem seguindo, né, a inovação, ele vai atrás de soluções inovadoras e de sempre ter o estudo e o conhecimento, né, das novas leis e de tudo que pode contribuir na condução da vida daquele cliente. Falando em novas leis, nós tivemos uma felicidade de uma decisão extremamente nova essa semana aqui no GV, sobre a família multiespécie. Né? O que é essa família multiespécie? A possibilidade de reconhecer os vínculos tanto dos humanos, nós, com os nossos pets. Então, nessa nossa decisão, o reconhecimento ele foi muito mais da relação dessa família com esse pet do que quem efetivamente adquiriu esse pet no início. Então, enquanto a gente não consegue provar a propriedade formal daquele pet, quem adquiriu, como foi, esse pet ele precisa ficar com quem está com mais laços, porque se a gente rompe esse laço, a gente traz consequências muito sérias, principalmente para uma criança que está inserida naquela família, naquela relação. A princípio, nessa decisão, em primeira instância, né, que no tribunal, que no caso era de São Paulo, o magistrado, né, do processo, ele determinou a devolução, né, desse pet para aquele que disse que era o proprietário, né, desse pet. E então nós recorremos, e aí nesse meio tempo do nosso recurso surgiu a nova lei da guarda dos pets. Nós conseguimos peticionar dentro do recurso, e aí foi anteontem, né? Isso. Saiu a decisão em segunda instância, reconhecendo essa lei, de que a discussão ali não era propriedade, e sim a guarda desse pet. E então suspendeu a devolução desse pet, e que entregou a guarda dele para casa, né, para o lar onde o pet já estava inserido e que tinha também tem uma criança que também, além, né, dos adultos, tem os laços afetivos com esse pet. Até na decisão, referiu-se, né, ao pet pelo nome, né? A gente até comentou. A gente até comentou isso, que foi bonito, foi né? Muito legal. Em vez de falar assim, suspendo a devolução do animal, não, o desembargador relator, ele escreveu suspendo a devolução e colocou o nominho do Ele até pet. reconhece o pet como um ser senciente e parte integrante da família. Sim. E na realidade é isso que acontece. Muitas famílias são compostas somente do humano e do pet ali. Cada vez mais, né? Sim. Hoje em dia.
Então, assim, não dá para trazer tudo que a gente faz, mas pensou em família, pensou em patrimônio, pensou em planejamento, em tudo que envolve, né? O idoso, uma pessoa, filhos, enfim, tudo que envolve família, mesmo que ela seja monoparental, né? Uma pessoa só. O GV está aqui para acolher e para fazer toda essa análise para deixar a sua vida, a sua família mais leve possível. A gente fala que a gente protege a paz da pessoa, né? Exatamente. A proteção é da paz da mesmo. paz. A gente fala que antes do patrimônio, né, das relações mesmo familiares, é a paz, né? O que conta é estar em paz. A gente sabe que a paz vale mais que qualquer coisa, né? Sim. Então é muito importante esse atendimento personalizado do GV justamente por isso. E para nós é revigorante ver que Sim. depois de Exatamente. todo o nosso planejamento, de todo o nosso trabalho, a gente tem conseguido restabelecer a paz para essas pessoas. Então, para mim, eu não sei para vocês, mas para mim a melhor parte do nosso certeza. trabalho é restabelecer a paz. A gente perceber que a gente ajudou de alguma forma, Cada né? decisão positiva Na que a família gente tem. toda. Sim. Bom, então, para encerrar, eu quero também agradecer uma também super parceira do GV Talks, que é a Luri, que nos também enviou os acessórios que estamos, né, Manu? Maravilhosos. São lindos. São lindas. Na Luri, os acessórios vão muito além da beleza. Cada peça foi pensada para despertar sensações, presença e confiança. São peças incríveis. Siga o Instagram, @aluriverte. Olha, agradeço muito todos que nos ouviram, nos escutaram. Vamos agora, esse é o primeiro episódio de muitos que virão aí, cada um com um tema sensível, temas atuais, relevantes e que possam ajudar a todos, né, a refletir e a se reorganizarem. Siga também o GV nas redes sociais, que é goulart.vilela, @goulart.vilela. E nos vemos no próximo episódio.